Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Eu sou o Douglas e hoje é dia 1 de dezembro de 2024. É o Dia Mundial de Conscientização sobre o HIV e AIDS. E o vídeo de hoje é muito importante porque nós vamos falar sobre imigração para o Canadá e de pessoas com HIV. Eu fiz um vídeo aqui no canal há alguns anos falando sobre HIV e AIDS, mas ele falava só sobre serviços disponíveis para as pessoas que tinham HIV que já estavam aqui no Canadá. Eu falei inclusive sobre uma organização chamada ACT, que inclusive até hoje oferece esses tipos de serviços e orientações para essas pessoas, só que as pessoas entraram em contato comigo principalmente pelo e-mail, porque elas queriam manter privacidade. Muitos e-mails eu recebi inclusive, perguntando especificamente sobre visto e imigração, porque elas ouviram por aí que elas não tinham a menor chance de conseguir vir para o Canadá. Eu falei para essas pessoas que eu encontraria um profissional, no caso um consultor ou consultora de imigração regulamentado pelo governo do Canadá, licenciado, no caso, para praticar a profissão, mas que também tivesse experiência nessa área. Eu encontrei esse profissional, gente. Eu encontrei o William Santos, da Every Step Immigration, lá em Vancouver. Ou seja, eu cruzei o país, que eu moro em Toronto, né? Fui lá para Vancouver para bater um papo com o William. Eu trouxe todas as perguntas que eu recebi durante esse período e ele respondeu a todas elas de uma maneira incrível. E vocês vão poder entender todos os detalhes e se isso é verdade ou se isso não é verdade, né? Então vale muito a pena conferir. A entrevista com o William vai falar sobre essa parte da saúde, tá, pessoal? Na tela da entrevista, no alto da tela, vai ter um QR Code. Tem um QR Code que te leva para um link da Every Step Immigration para você escolher quais serviços que você quer, a consultoria que você quer, para poder falar com eles, mas esse link também está na descrição do vídeo, caso você não consiga ler, escanear esse QR Code. E na descrição do vídeo, gente, dê uma olhada lá, porque tem muito link interessante. Link de médico infectologista explicando a respeito de formulários, de como pegar medicação no Brasil para poder trazer para cá. Tem muita informação. E claro, obviamente, as informações oficiais do Departamento de Imigração do Canadá também todas ali, como eu sempre fiz aqui no meu canal. Tá bom? Então convido vocês a assistirem essa entrevista e, por favor, curtam esse vídeo e compartilhem com as pessoas que você sabe que essas informações, para quem essas informações serão muito úteis, tá bom? Então, vamos lá assistir a entrevista. Muito obrigado por me receber, por aceitar o nosso convite e a sua disponibilidade de esclarecer aí e desvendar várias coisas que a gente sabe que tem espalhadas por aí, que talvez causem preocupação, medo, angústia, frustração nas pessoas que convivem com HIV, que têm esse sonho de vir para o Canadá fazer um intercâmbio ou imigrar para o Canadá. Então, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui para poder comunicar um pouco sobre esse assunto que é tão importante. Olá pessoal, eu sou William Santos, consultor regulamentado de imigração aqui no Canadá. Já trabalho nessa área de imigração há um pouco mais de 7 anos. E hoje eu trabalho na minha própria empresa, a Every Step Immigration Services, onde eu ofereço serviços tanto de consultoria quanto de representação para diversos propósitos, desde residência temporária até residência permanente e também casos de naturalização, né, que seria ali o pedido de cidadania canadense. Will, a minha primeira pergunta, ela é meio que quase que direta ao ponto, porque eu sei que as pessoas ficam assim, tem jeito ou não tem? Então minha pergunta é assim, é verdade que mesmo que se uma pessoa que preenche todos os outros requisitos para um visto para o Canadá, financeiro, vínculo, tudo, porque a gente sabe que não é só a questão de dinheiro, tem várias coisas, né? Ela preenche tudo isso, mas pelo simples fato dela ser portadora do vírus do HIV, dela viver com HIV, ela não consegue vir para o Canadá de jeito nenhum? Não, isso não é verdade, felizmente. Existem sim outros critérios que o governo avalia, não só a questão de saúde do indivíduo que está solicitando um visto ou residência permanente para o Canadá. No entanto, o simples fato de uma pessoa viver com HIV não é um empecilho para que ela consiga alcançar ali aquele sonho de imigrar, seja temporariamente ou permanentemente. Basicamente, na maioria das aplicações para residência temporária e em todos os casos de pedido de residência permanente, as pessoas elas já precisam realizar exames médicos que o governo solicita como parte do processo. E esses exames médicos eles já incluem uma triagem para HIV. E o governo canadense solicita esses exames médicos porque a análise da saúde de um indivíduo é um dos principais critérios de admissibilidade que o governo realiza. Então existem algumas circunstâncias, algumas condições que podem
fazer com que uma pessoa seja considerada inadmissível ao Canadá. Quando, por exemplo, a condição que a pessoa tem possa representar um risco à saúde pública ou à segurança pública, ou quando o governo entende que o tratamento ou a continuidade daquele tratamento aqui no Canadá, ele vai colocar um peso muito grande com relação a serviços de saúde, serviços sociais, ou até mesmo quando aquilo pode causar um aumento na fila de espera para cidadãos canadenses, residentes permanentes. Então, é justamente por isso que o governo realiza o pedido desses exames médicos, eles passam a ser obrigatórios como parte ali dos pedidos de residência permanente e a maioria dos casos de pedido de residência temporária também. Aí quando você fala sobre residente temporário ou residente permanente a gente entende que é alguém que vai aplicar para ficar aqui permanentemente. Mas quem que são essas pessoas residentes temporárias? Residentes temporários é basicamente uma umbrella, né, um termo que ele cobre desde visitantes, por exemplo, turistas, até pessoas que vão estar aqui temporariamente para uma finalidade específica, a trabalho, às vezes, ou a estudos, né, quando a pessoa ela vem para fazer um intercâmbio num high school, ou quando ela é admitida num college ou universidade para um programa de ensino superior. Então, ela, quando permitida vir para o Canadá nessas circunstâncias, ela é permitida com uma estimada data de saída do Canadá. Então, esses são os que o Canadá entende como residentes temporários. Quem que tem que fazer esses exames médicos? Para que tipo de visto que a imigração vai pedir exame médico? Resumidamente, eles vão pedir para todos os casos de pedido de residência permanente, para todos os casos de residência temporária com duração maior de 6 meses e para casos de residência temporária onde a pessoa vai trabalhar com alguma área em que o governo entende que a proteção da saúde pública é importante. Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar em um ambiente infantil, escolar ou num ambiente hospitalar em que a saúde pública precisa ser mais protegida do que o regular. E o valor desses exames, ele já está incluído naquela taxa que o governo cobra para os vistos ou para as aplicações de residência permanente? Não, não está. Aquela taxa que é paga para o governo é só para o processamento da documentação que a pessoa está apresentando naquele pedido, mas os exames médicos eles são pagos diretamente para a clínica onde a pessoa vai fazer e são clínicas específicas onde essa pessoa pode fazer. Então, existem ali médicos credenciados que são autorizados pelo governo do Canadá para essa finalidade. Então, o custo dos exames, ele normalmente segue, não necessariamente uma tabela, mas são custos próximos, né, que essas clínicas cobram, mas eles são pagos diretamente para a clínica. E o que esses exames testam? Que tipo de teste é feito neles? Normalmente eles fazem examinação física, que inclui desde a avaliação de visão e audição da pessoa, eles também realizam raio-x do tórax, exame de sangue, que aí nesse já está incluído, por exemplo, essa questão de triagem para HIV ou para sífilis, e eles também realizam agora o monitoramento de vacinas, né, para avaliar se a pessoa já tomou vacinas e se não existe alguma vacina necessária a ser tomada para que aquilo seja implementado. E a pessoa, você mencionou a respeito deles, de ter alguns médicos específicos, lugares específicos. A pessoa pode escolher onde ela faz os exames ou tem que ser deles e como que elas sabem onde ir? Eles precisam fazer, né, quem precisa fazer exames médicos precisa fazer com algum dos médicos credenciados, e aí para facilitar, o governo canadense já libera publicamente no site deles uma lista com todos os médicos credenciados, lá tem o nome deles, os dados de contato, então a pessoa também pode fazer a pesquisa por região, por país, por exemplo. Né? Então, a pessoa não pode simplesmente escolher qualquer médico para realizar os exames, ela tem que escolher um daqueles da lista. Mas, desde que sejam daqueles da lista, qualquer um daqueles médicos pode realizar os exames, e aí já faz todos os exames normalmente numa mesma clínica ou num mesmo dia em clínicas diferentes, mas tudo sob a credencial daquele médico que o governo chama de panel physicians. Quando, Will, que eles têm que fazer esses exames? Quando que pedem? Como que funciona? Depende do caso. Muitas vezes a pessoa pode fazer de forma antecipada, né, upfront medical exams. A pessoa basicamente ela já meio que antecipa para o médico falar assim, olha, eu estou pedindo residência permanente, né, ou eu estou pedindo uma permissão de trabalho, e aí eu já vou precisar fazer os exames médicos em algum momento. Aí o médico entendendo disso, ele permite que a pessoa faça esses exames, e aí eles são válidos durante 12 meses. Então, desde que o governo analise tudo, enquanto esses exames estão válidos,
dá para meio que utilizar esses resultados no processo. Ou ela faz quando o governo solicita. Então, em alguns casos, o governo permite que isso aconteça, a pessoa ela pode enviar a documentação do pedido ali de residência temporária ou residência permanente sem a antecipação dos exames médicos. E aí, ao longo da análise que o governo vai fazer, vai ter um momento em que eles vão identificar agora essa pessoa precisa fazer exames médicos, então eles vão solicitar aquilo, e a pessoa vai e faz. Normalmente, 30 dias a pessoa tem a partir do pedido daqueles exames médicos. Então tem os dois casos, quando dá para ser feito upfront, tem pessoas que preferem fazer de forma antecipada ou aguarda o governo solicitar. Você falou alguma coisa sobre upfront, que seria fazer os exames médicos antes deles pedirem. Isso. Nos casos das pessoas que vivem com HIV, essa seria uma boa ideia para meio que já adiantar os documentos, já acelerar alguma coisa? Ou não muda muito assim na questão de procedimento? A pessoa ainda vai passar pelo mesmo tipo de análise que o governo vai fazer, então ela pode escolher fazer de forma antecipada, né, o upfront, ou ela também pode esperar o governo solicitar. O importante é que se a pessoa ela já tem a ciência de que ela vive com HIV, o importante é que ela já realize um plano de mitigação e isso já possa ser incluído na documentação desde o princípio. Então, mesmo que ela opte por não realizar os exames médicos de forma antecipada, o plano de mitigação já pode ser antecipado na documentação. Então, com carta de explicação, qualquer tipo de evidência adicional de suporte que possa ali dar a fundamentação para os argumentos que a pessoa está utilizando, para demonstrar para o governo que por mais que a pessoa ela vive com HIV, ela nunca vai, naquele caso, representar uma demanda excessiva com relação a serviços sociais ou de saúde. E no caso das pessoas que descobrem, já que o teste testa HIV, descobre nesse momento, no momento que ela está se organizando para aplicar para o visto, ou se ela está aplicando para residência permanente, né? Descobriu nesse teste que ela tem HIV, né, nessa situação. E aí, como que fica o processo dela? Nesse caso, o próprio médico ele já é instruído pelo governo, como ali parte das instruções para os médicos credenciados, sobre o que tem que ser feito. Então, nesse momento em que a triagem, né, descobre ali um resultado positivo para HIV, aí nesse caso eles vão fazer outros exames adicionais, que por exemplo com relação à hepatite do tipo B, existem algumas outras examinações que o médico já é instruído a fazer, como parte do processo comum, nesses casos de resultado positivo, e também já existe ali o que eles chamam de counseling, com relação à situação. Então, o médico, ele basicamente lida com aquele indivíduo como se a pessoa estivesse descobrindo ali com relação a esse resultado positivo. Independente se a pessoa já vive, ela já entende, o médico ele precisa passar esse tipo de orientação. Né? Então, a pessoa já vai ter, se ela está realmente tendo ciência naquele momento, ela vai ter já uma primeira sessão ali de counseling com esse médico credenciado com relação a como que funciona dali em diante para eventual tratamento. Então, essas informações importantes nesse primeiro step. Nossa, que legal essa coisa do counseling, eu nem sabia. No caso, assim, eles não vão, claro, depois dar não é um tratamento, continuity, né? Mas pelo menos acolhimento esse acolhimento nesse primeiro momento. Isso mesmo que a pessoa, por exemplo, ela não ela já vive, ela já fala assim, não, já vi, o médico é obrigado a passar esse tipo de causa. Então, então você está ciente de tal e tal coisa, porque eles precisam fazer a pessoa assinar um termo de que ela recebeu aquele tipo de orientação inicial. Né? Então isso é bem legal, né? Porque tem talvez muitas pessoas que realmente tomam ciência ali na hora, né? Então, e até por saber que existe esse acolhimento, que não vai haver uma repreensão, um tipo de discriminação por parte do médico. Pelo menos não seria o procedimento. Não precisa ser o procedimento. E o médico, ele pelas regras, ele é proibido de passar qualquer tipo de menção de, não, o seu processo ele pode ser negado, até porque não é isso na maioria dos casos, mas ele também é desencorajado de dar advice no que se refere, por exemplo, à decisão do governo, naquele sentido. É só mais na questão de saúde, e cada médico conhece, por exemplo, o sistema de saúde do próprio país, então ele já tem ali a ciência do que para onde a pessoa vai ser levada dali em diante, né, para dar continuidade no tratamento, o que ela precisa evitar naqueles primeiros dias após, né, o resultado positivo. Então, esse tipo de orientação, né, primária, digamos assim. Aí aconteceu tudo isso, mas essa pessoa que acabou de descobrir, eu imagino que ela vai estar com a presença viral. Aí nesse ponto, pessoal, se eu estiver falando alguma besteira, está comigo, tá? Eu imagino então que, já que fala sobre ficar indetectável, então eu entendo que a carga viral vai estar muito alta, já que ela descobriu naquele momento que ela está com HIV.
vai haver então a necessidade de esperar esse tratamento acontecer para ela estar nesse status aí indetectável, a maneira que o médico decidir, para ela prosseguir com o plano dela de vir para o Canadá, e aí causaria nesse momento, já que ela não sabia, naturalmente, eu estou errado de imaginar que haveria uma negativa ali, e se sim, não significa que é o fim do mundo, seria esperar realmente essa situação mudar para o próprio bem dela? Como que seria nisso, assim? Nesse caso, não necessariamente já é uma automática negativa, porque o governo do Canadá não entende a presença ali de HIV, uma pessoa que vive com HIV, um resultado positivo de HIV, como um risco à saúde pública ou à segurança pública. Eles só entendem como algo, como qualquer outro tipo de condição de saúde, que possa, em alguns casos, ser entendido como uma demanda excessiva a serviços sociais e de saúde. Isso quando, por exemplo, a medicação antirretroviral ela for custosa a ponto de ultrapassar o limite de demanda excessiva. Então, não necessariamente é uma recusa automática. E, na maioria dos casos, por mais que a pessoa esteja ali tomando ciência naquele momento, ela vai iniciar o tratamento com medicação e, nesse caso, é importante que seja feito um plano de mitigação que seja apresentado ao governo, se der tempo, desde o princípio, já apresentar isso junto na documentação, ou se, no caso, o governo entender que o cálculo daquela situação vai ultrapassar o limite de demanda excessiva, aí o próprio governo já é instruído a não negar de cara. Eles primeiro notificam a pessoa, no que eles chamam de procedural fairness, em que eles notificam a pessoa sobre aquele tipo de análise que eles fizeram até aquele momento e dão uma oportunidade, um período ali razoável de tempo para a pessoa apresentar uma resposta, que seria, por exemplo, um plano de mitigação após a Procedural Fairness Letter, em que a pessoa vai poder apresentar talvez uma alternativa ao tratamento, algo que fique abaixo do limite de demanda excessiva, ou às vezes uma alternativa que basicamente a própria pessoa consiga custear, ou ela consiga custear com o serviço público de saúde do país de origem, ou às vezes com algum tipo de seguro de saúde, uma forma de plano particular que cubra aquele excedente, algo do tipo. Então, não é uma negativa, é certeira e muito menos algo que já vem automático, sem antes dar a oportunidade da pessoa, de certa forma, se defender com relação àquela situação. Eu falei com as pessoas sobre as informações que eu encontrei no Ministério da Saúde e com infectologistas lá do Brasil, onde eles falam que as pessoas que vão viajar para o exterior, para viagens mais longas, elas podem conseguir, pelo procedimento que eles têm de um formulário, lá para pegar nas unidades de distribuição de medicamento deles, até 180 dias de remédio, para então trazer para o Canadá ou para onde eles forem, né? Só que aí eles falam sobre a necessidade dessas pessoas trazerem esses medicamentos nos seus frascos originais, e fala também sobre a receita médica em inglês, e também sobre um relatório do médico bem específico falando sobre a adesão dessa pessoa ao tratamento, saber que está dando tudo certo, que realmente o medicamento funciona para essa pessoa, mencionando o CID, que é um código internacional que eles chamam ali de doença, né, que é o CID seria isso. Sim. Então, fala sobre os documentos e essas coisas como exemplo que elas precisam trazer. Inclusive, pessoal, se vocês não são do Brasil, se vocês são de outros países, chequem, por favor, no Ministério da Saúde do país onde você está, porque eu sei que tem pessoal da Angola que assiste, por exemplo. Então é importante que você cheque como que funciona aí para vocês sobre essa questão de quanto de medicação vocês podem levar para fora do país. Nosso material, eu acabei fazendo a pesquisa sobre as regras do Brasil, tá bom? E aí, Will, sabendo dessas necessidades que eles teriam nessa finalidade de embarcar, de mostrar ali na fronteira, tudo isso, a gente sabe também que então seria feita uma preparação. Você falou sobre mitigação, que é a palavra? Isso. Então, seria a preparação, vou deixar você elaborar sobre isso, dos documentos, as coisas para poder mostrar para o Canadá certos requerimentos que teriam. Mas quais são esses documentos? E esses mencionados para eles viajarem também seriam interessantes ser mencionados ou colocados juntos nessa aplicação deles? Sim, muitos deles. Por exemplo, o relatório do médico com relação à situação do paciente, qual é o tipo de medicamento que está sendo tomado, qual é a dosagem. Realmente demonstrar que, por exemplo, aquele paciente está tendo uma resposta positiva com relação àquele tratamento. Então,
esse tipo de análise clínica, né, que é respeitada pela imigração canadense como parte ali da documentação. Se a pessoa, ela, por exemplo, ela vai ter essa dispensação de medicamentos antirretrovirais pelas autoridades públicas do país e tem como apresentar algum tipo de documentação que ou comprove que ela já foi autorizada a isso ou que ela tenha elegibilidade para solicitar aquilo, é um outro tipo de documento que pode ser colocado. Às vezes, dependendo de onde a pessoa está ou das circunstâncias dela, ela pode ter, por exemplo, uma apólice de seguro com relação ali a serviço de saúde particular, em que ela vai ter, por exemplo, essa medicação fornecida através desse plano de saúde, então ela pode apresentar documentação nesse sentido, né? E uma carta de explicação em que a pessoa vai poder detalhar a situação dela e como que ela vai ter acesso a esses medicamentos. Então, por exemplo, se vai ser pelas autoridades públicas, quem vai ficar responsável por enviar isso para ela, ou se ela já vai conseguir, por exemplo, um número de medicação, uma quantidade, né, de medicação que ela já vai conseguir levar consigo durante a viagem. Então, esse tipo de explicação sobre como que vai se dar ali o acesso a esses medicamentos, essa pessoa também já pode apresentar nessa carta de explicação. Então, é um conjunto da própria explicação da pessoa, mais os documentos que possam corroborar os argumentos que ela está usando ali para apresentar para o governo de que na situação dela não vai haver ali uma preocupação com relação ao limite de demanda excessiva, porque existem outras maneiras que essa pessoa vai conseguir de manter ali o uso de medicação, então, portanto, não vai ser ali um burden, né, com relação a serviços sociais ou de saúde para o Canadá. Então, ela já está se antecipando a algo que talvez pudesse ser um concern, mas, e aí nesse caso, né, quando ela se antecipa, isso provavelmente, em muitos casos, já pode evitar que o governo em algum momento envie uma procedural fairness letter naquela situação. Então, é prudente, na maioria dos casos, já apresentar algum plano de mitigação, por mais enxuto que seja. Ai, que bom. Nossa, então, que legal, né? Porque aí são documentos, então, que o infectologista, o médico que cuida dessa pessoa já sabe que existe mesmo. Sim. Então, já é praticamente tudo que ela precisaria colocar para fazer essa comprovação. Exatamente. Então, já dá para avançar bastante com relação a isso e, de certa forma, dá até para dizer que acelera, né, o processamento da aplicação, porque tudo que o oficial conseguir analisar ali, que já satisfaça ele de que aquele não vai ser um concern, né, uma preocupação com relação à admissibilidade daquele indivíduo, excelente. Isso já facilita também até o trabalho do próprio governo. Então, não que queira dizer que um plano de mitigação já é basicamente bulletproof, né, para que a aplicação seja aprovada, mas, sem sombra de dúvidas, é prudente antecipar isso e, em muitos casos, já é o suficiente para que o oficial se sinta satisfeito com relação àquele requerimento. E eu penso que seja justamente pelo fato de preencher todos os requisitos de elegibilidade para qualquer tipo de aplicação para cá, é necessário, e isso não vai para um robô, né? Vai para uma pessoa. Então Sim. as coisas têm que ser, se eu estiver falando alguma besteira, pode me corrigir. Alguém vai ler esse material, então tem que estar tudo muito bem claro para que ele entenda, tem essa situação, mas tem esse plano de mitigação, né, que você fala. Sim. E entendi. Então, o máximo de informações, melhor, né? O governo até utiliza ali, de certa forma, a automação para auxiliar na tomada de decisões, mas na maioria dos casos é sempre ali um oficial ser humano que vai analisar também alguns contextos, principalmente quando se lida com potencial concern, né, uma preocupação com relação à admissibilidade, como a parte médica. Se existe uma preocupação nesse sentido, isso passa até pelas mãos de diversos oficiais, diferentes escritórios, até a tomada da decisão final, seja para aprovar, quando eles estão satisfeitos de que aquilo não vai ser inadmissível, ou quando se trata de uma situação em que eles não vão ter outra solução a não ser recusar o visto por inadmissibilidade. Isso passa ali ao longo de um processo que passa de um oficial para o outro, né, de um escritório para o outro. Também existe ali o peso da explicação à defesa do próprio indivíduo, né, o solicitante. Então, acaba sendo um processo longo até a tomada de decisão final, quando existe essa preocupação de demanda excessiva, por exemplo. Então, de fato, tem um peso grande na aplicação. É importante, se a pessoa tem acesso a essa medicação, mostrar quanto que ela está trazendo, como que vai ser o fornecimento, isso tudo por escrito em inglês. E se tem alguém enviando para ela, ou que seja um médico, um familiar, por procuração, isso tudo bem explicado na carta de intenção ou onde, e tem esse peso mesmo, vai ser muito importante colocar.
Sim, vai ser bem importante. Nesse caso, é prudente apresentar isso de forma antecipada. Ela já pode tentar incluir essa explicação junto na carta de intenção, quando ela já está explicando sobre o interesse de vir para o Canadá e tudo mais, ou ela pode colocar isso tudo numa carta de explicação à parte. Isso fica a critério, vai ser analisado da mesma forma. E todo tipo de evidência, né, que ela possa apresentar para corroborar os argumentos que estão sendo apresentados no plano de mitigação é sem sombra de dúvidas bem-vindo. Então, como que ela vai ter acesso a essa medicação? Vai ser através das autoridades de serviço de saúde público ou vai ser através, por exemplo, de um plano particular? Quem vai ser responsável por auxiliar essa pessoa a ter acesso a essas medicações? Então, se ela vai deixar ali o poder de procuração com um indivíduo, um familiar, uma pessoa próxima que vai poder enviar, ou se a própria pessoa vai levar consigo junto na viagem. Então, sem sombra de dúvidas, tudo isso é bem importante e vai ter um peso positivo na análise. Em muitos casos, já pode satisfazer o oficial de que a questão de demanda excessiva não vai ser uma preocupação naquele cenário e isso já, de certa forma, facilitaria uma aprovação naquele pedido. É que a gente imagina, né? A pessoa vai analisar, aparece um caso atípico, alguma coisa, dá um alerta. E aí, para ele não precisar ir por outros caminhos, ele já tem aquela informação, né? Já tem aquela informação. Normalmente são oficiais distintos que fazem essa parte de análise médica, né, de admissibilidade por questões médicas, o que eles chamam de Medical Immigration Officers. Então, tudo que já tiver apresentado de antemão, o oficial já vai levar em consideração e muitas vezes aquele plano de medicação que a pessoa está apresentando já vai satisfazer o oficial e a decisão vai ser positiva, que é o que as pessoas buscam. Então, é mais uma vez prudente apresentar tudo isso de forma antecipada. A pessoa só tende a ganhar com isso, né? Não que é garantia de sucesso, mais uma vez frisando esse ponto, mas ainda assim é bem prudente e em muitos casos já pode satisfazer o oficial daquilo. E aí o que passa disso são a questão dos formulários, né? Normais de aplicação. E aí com as informações que você receber do aplicante, você vai ali orientar a melhor maneira de colocar Orientar. Normalmente os formulários não têm tanto espaço para explicar de forma ali detalhada, então você normalmente inclui ali um resumo, né, sobre aquela situação e a carta de explicação ou carta de intenção serve para a pessoa apresentar um caso bem mais detalhado para que não só a pessoa consiga explicar como que ela vai ter acesso e tudo mais que a gente falou até aqui, mas também para passar credibilidade sobre aquilo. Então, a explicação de um solicitante também tem um peso no processo e ainda mais quando aquilo é corroborado com evidências. Isso tudo, né, o Will traz para mim, por exemplo, acredito que para as pessoas que estão assistindo também, uma necessidade no sentido que a gente sabe que não é uma obrigação de uma contratação de uma consultoria de imigração, mas umas situações assim a gente sabe que terá uma demanda maior, alguns detalhes a mais para colocar. A existência de profissionais como você, ela é fundamental justamente para alinhar melhor ali o caminho das coisas e maior compreensão, porque como a gente falou, os formulários não têm tanto espaço, até porque os formulários não são os únicos documentos numa aplicação, né? Sim. Existem várias outras coisas. E às vezes as pessoas confundem. Eu sei algum inglês, eu vou preencher o formulário que eu estou vendo aqui no site, só que passa disso. Uma aplicação simples já tem informações extras que tem que colocar. Então, numa aplicação desse caso, então a importância de procurar para uma consultoria que tenha, inclusive, experiência, né? Porque também não são todas as pessoas que têm, tá tudo bem também, se a pessoa não tem experiência. Infelizmente, existem casos de pessoas, de consultorias que recusam. Então, o propósito até desse projeto é chegar até vocês que assistem a gente e informar que a Every Step, talvez tenha outras empresas que façam, mas a Every Step é uma empresa que tem interesse em conversar com vocês porque tem experiência e quer fazer isso. Então, não é uma coisa de, vamos só tentar. E vocês são bem-vindos, né? Procurar vocês e fazer o processo para vir para cá. Com certeza, com certeza. Realmente, a pessoa ela não é obrigada de forma alguma a contratar uma representação para isso. Todos os solicitantes têm o direito de se autorrepresentar no processo, né? E a contratação de um representante, seja um consultor regulamentado ou um advogado de imigração, não garante o sucesso de qualquer tipo de aplicação, mas sem sombra de dúvidas, se a pessoa ela se sente um pouco insegura ou ela gostaria de uma orientação ou até mesmo uma revisão daquela documentação, é prudente buscar algum profissional que possa auxiliar, e tem muitos profissionais muito competentes e sim, na Every Step, todos os solicitantes são muito bem-vindos e
A gente sempre vai cuidar de cada caso com as suas particularidades e sempre buscando o sucesso de cada aplicação, que é o nosso objetivo também. E Will, no caso, a gente entendeu então sobre a importância de comprovar como que o medicamento vem, tudo isso, com a intenção de mostrar que a pessoa não vai depender desses remédios aqui. E quando a pessoa sabe que o medicamento dela, porque cada um tem um medicamento, né, eu imagino, Sim. não vai passar. Porque a gente viu que em 1 de janeiro desse ano, eles anunciaram um valor de $26.224, uma coisa assim, que seria até ali, né, o teto desses custos, né? Se a pessoa já sabe, não, o meu não passa, ela tá tudo bem, então ela não precisa nem se preocupar com aquela documentação, ou mesmo assim, essa documentação é importante para ajudar nesse processo. Ainda assim é importante porque em muitos casos pode ser sim que a pessoa só tome ali um tipo de medicação, às vezes ela pode tomar mais medicação porque ela vive também com outras condições, então como existem situações variadas, é preferível que a pessoa ela se antecipe e já inclua algum tipo de explicação, né? Ao invés de simplesmente só assumir que o cálculo na situação dela não vai ultrapassar o limite. O limite desde 1º de janeiro desse ano é de 26.220, que é basicamente a média ali per capita multiplicada por 3, né, de ali, o per capita de uso de serviços de saúde ou sociais aqui no Canadá. Né? Então, é um limite relativamente confortável, né, esses 26.220. No entanto, é preferível não assumir que na situação da pessoa isso não vai ser uma preocupação. Então, se já tem como apresentar um plano de mitigação, mesmo que a pessoa já esteja até, de certa forma, confiante que, no caso dela, a própria medicação aqui no Canadá não seria, não ultrapassaria, né, o limite, ainda assim é interessante incluir um plano de mitigação. Eu acho que agora que eu conectei a questão do plano de mitigação, porque a gente está falando sobre a situação do HIV, mas podem haver outras situações de saúde que não relacionadas, né, e que também requerem medicação. Inclusive, eu acredito que é uma dica para o pessoal, olhem também, confiram também com os seus médicos sobre esses outros medicamentos também, né, porque de repente se eles conseguem a liberação de trazê-los também, favoreceria, então, da mesma maneira, né? Eu tenho outro, sei lá, pressão alta, alguma coisa, que é com prescrição, Sim. dele, se ele tem como trazer esses medicamentos também, aí os documentos semelhantes do médico atestando tudo isso, adesão, eu entendi. Então, o plano de mitigação é tudo a respeito da pessoa que poderia ser considerado uma despesa na cabeça do oficial de imigração ou pelas regras da imigração de qualquer situação de saúde. É claro que a série é sobre o HIV, mas existem outras situações de saúde, então eu entendi. Então, por isso, de um planejamento. Então, às vezes, você tem uma demanda de saúde mental, algum medicamento assim, entendi, que legal. A pessoa já aproveita, né, tudo isso e apresenta tudo já no plano de mitigação. E nos casos em que a pessoa está extremamente segura de que o caso dela não vai ser um problema, ela também tem a opção de não incluir um plano de mitigação, porque não é obrigatório nesses casos. E se ainda assim o oficial, né, o médico, o immigration officer, entender que aquele é sim uma preocupação com relação ao limite de demanda excessiva, eles, como parte do procedimento, eles vão, em algum momento, enviar uma Procedural Fairness Letter e a pessoa vai ter a oportunidade de responder. Então, é basicamente pesar se a pessoa ela já quer antecipar, né, ter um pouquinho mais de trabalho no início para tentar evitar esse tipo de demanda futura, que talvez aconteça, ou ela prefere assumir que esse não vai ser uma questão no processo dela e só esperar pelo resultado final ou talvez uma Procedural Fairness Letter. Mas ainda assim, eu sempre prefiro recomendar o caminho que é mais prudente. Então, se é possível de apresentar um plano de mitigação antecipado, esse é o mais ideal. Agora uma pergunta eu estava pensando que nem está nos nossos planos, e muito séria, né? Porque, eu já ouvi por isso, comentários na internet, infelizmente, dizendo, eu vou omitir a informação. Isso, o dano disso, ainda mais se a pessoa tem esse plano de ficar aqui, Sim. Ela não vai ter como fugir de um exame médico. Exato. E aí eu imagino se foi ocultado, né, se houve uma mentira, isso vai ser detectado. As consequências disso, o que podem chegar, né? Que a gente, de repente, a pessoa, numa situação até de desespero, né? Assim, sem imaginar que seja por mau caratismo ou nada disso, Sim. de desespero, tem um sonho e tal, acaba querendo esconder isso.
o que pode fazer de dano para ela, assim, para esse plano futuro dela. Nesse caso, qualquer tipo de omissão, seja essa ou de qualquer outra natureza que possa impedir um oficial no trabalho dele. Então, se ele soubesse daquela informação, a decisão talvez teria sido outra, ou ele teria investigado algo a mais, né? Então, quando há uma omissão, é como se a pessoa estivesse impedindo os oficiais de ter feito o trabalho que eles deveriam ter feito. E aí, nesses casos, o governo ele pode determinar que aquilo foi uma omissão e considerar que essa omissão é caracterizada como misrepresentation, que essa é uma situação um pouco mais grave, quando o governo determina que houve misrepresentation, como, por exemplo, uma omissão de informação material, né, uma informação relevante, isso pode causar consequências graves, como até mesmo o banimento do Canadá por 5 anos. Então, idealmente, né, não omita informações que são cruciais, ainda mais aquelas que você tem como explicar e que você tem como disclose aquela informação e ainda assim satisfazer o oficial de que aquilo não vai ser um problema para a elegibilidade ou admissibilidade. Então, idealmente, não omita informações que são relevantes para o processo, principalmente nada relacionado à situação de saúde, né? O importante é disclose e, nesses casos, igual você comentou, o exame médico já vai detectar, né, quando é feita a triagem daquele tipo de condição, o exame médico já vai detectar aquilo, então é quase que inescapável essa situação. Isso que eu pensei. Então, no caso daquelas pessoas que não precisariam passar por um exame médico, no caso do pessoal que vem para ficar menos de 6 meses, né? Sim. Então, não é uma alternativa, pessoal, porque você cria um problema muito grave para depois. Principalmente se o seu plano é vir para o Canadá para ficar aqui. Sim. Porque não vai ter como fugir desse teste. No caso que a pessoa ela vai ficar por menos de 6 meses, ela realmente não vai ser requerida a fazer exames médicos. Ela não necessariamente já precisa disclose isso a princípio, se não tiver nenhuma pergunta que demande isso, esse tipo de informação. Então, não necessariamente isso seria considerado uma omissão. Mas ela precisa ficar preparada que se os planos dela é continuar aqui por mais tempo, em algum momento isso vai ser disclosed. Então, ela vai ter que lidar com aquilo em algum momento. Então, só ter a certeza de que não tem nenhum lugar, por exemplo, em algum formulário ou em algum requerimento que obrigue essa pessoa a fornecer essa informação. Desde que não tenha algo desse tipo e ela não informe voluntariamente, isso não deveria ser considerado omissão, né, uma omissão grave, mas ainda assim, se o plano é ficar por mais tempo, é ideal até mesmo revisitar o planejamento para entender se talvez não tenha uma alternativa já a princípio de ficar 6 meses ou mais, e ela já aproveita e disclose tudo a princípio, e ela já fica basicamente cleared, né, com relação àquele cenário. É verdade. Porque a gente está falando, né, bastante disso, vai ficar mais de 6 meses e tal. Então, para as pessoas que vão ficar menos, você não vai precisar fazer exame médico, gente. E Will, no caso dessas pessoas, né, que convivem com HIV, já que o processo delas aí pode ter necessidade de mais documentos, né, vai ter, né, no caso, necessidade de mais documentos, mais explicações, como que funciona? Quando que acaba o processo delas? Assim, muda diferente dos outros? Fica mais longo? Como que fica? Quando que termina esse processo dela de visto? Ou aí, no caso, se for uma aplicação para residência permanente? Na maioria dos casos não vai mudar muito, vai ser semelhante aos demais cenários em que a decisão final do governo vai encerrar aquele file, né, aquele pedido. No caso, se o oficial já está satisfeito de que qualquer condição que a pessoa tenha não vai ser uma preocupação com relação ao limite de demanda excessiva, quando eles liberarem o file dizendo que foi aprovado, depois eles vão entregar o visto ou vão formalizar o status de residente permanente, por exemplo, é ali que o processo de visto é concluído. Se, no caso, foi identificado algo que seja uma preocupação com relação ao limite de demanda excessiva, aí o processo vai se estender um pouquinho mais, né? Ele pode ser prolongado um pouco mais, porque o governo vai eventualmente enviar uma Procedural Fairness Letter, a pessoa vai ter a oportunidade de responder aquilo. Se ela já inicialmente apresentou um plano de mitigação, essa vai ser uma oportunidade de apresentar algo ainda mais robusto dali em diante, porque entende que mesmo com aquele plano de mitigação, o governo ainda tem essa preocupação, né? Então vai ter que trabalhar um pouquinho mais naquilo para o que a gente chama de disabuse the officer, né? Então para demonstrar que ele está, de certa forma, equivocado naquela análise, mas sempre de forma cordial, né? Mas ainda assim, o processo ele pode se prolongar se acontece uma Procedural Fairness Letter. Mas isso também aconteceria em uma outra situação, com uma outra condição, então não é reservado somente para cenários de
resultado positivo para HIV e, assim, qualquer outro cenário de a condição de saúde que leve à questão de demanda excessiva, ou às vezes até uma outra circunstância na vida da pessoa que seja uma preocupação de admissibilidade em outra área, por exemplo, a questão de segurança, né? Mas nesses casos aí o processo ele pode se prolongar um pouquinho mais. Mas ele sempre vai se encerrar quando o governo tomar a decisão final e comunicar sobre isso. Nos casos em que foi aprovado, dali em diante o governo vai emitir o visto ou vai oficializar o status que a pessoa está buscando. Até porque, até mesmo em outras situações, às vezes a imigração, por exemplo, a pessoa vai aplicar para um visto de estudos, pede uma nova carta de aceitação. Uma Também. coisa super simples, né? Sim. Me manda uma nova carta de aceitação, a gente não nova entendeu direito o seu processo. Sim. Então é uma coisa até comum, né? Vir da Sim. imigração uma solicitação de mais detalhes, né? E aí acaba que pode se prolongar qualquer tipo de aplicação, inclusive de qualquer pessoa, independente da situação. Independente da situação, De exatamente. dinheiro também já aconteceu, eu já vi pessoas falar, acabaram me pedindo uma explicação melhor. Um exemplo talvez seja, eu expliquei que eu, sei lá, vendi um dos meus lotes e tal, aí faltou alguma coisa. Então pode acontecer de, até mesmo para não recusar uma aplicação, do oficial pedir coisas aleatórias, assim, de outros assuntos, para ter mais, para entender melhor, né? Para entender melhor. Processo. Nem sempre eles vão pedir, por exemplo, o que basicamente eles fazem é da seguinte forma: se a documentação que era obrigatória estar lá, ela não foi apresentada, ou a explicação base, ela não foi apresentada de forma convincente, na maioria dos casos, os oficiais, ainda mais para residência temporária, eles não vão deliberadamente pedir mais documentos ou uma melhor explicação. Eles já vão tomar decisão com aquilo que está na frente deles. E aí, se não é satisfatório, eles vão negar. Mas em alguns casos, quando, por exemplo, entra em questão a credibilidade de algo, normalmente os oficiais eles são instruídos, em muitos cenários, a solicitar mais informações, né? Não a assumir que aquilo é uma fraude, por exemplo. Né? Então, não dá também para esperar que qualquer falha na minha documentação oficial vai pedir algo adicional. Então, isso não acontece na maioria dos casos. Mas é importante deixar claro que, por mais que a pessoa ela viva com HIV e que isso talvez possa parecer para ela, né, uma questão é difícil de overcome, não é esse o caso. A maioria dos casos são processados como qualquer outro, a maioria das aplicações são aprovadas e, é claro, prudente é que já seja apresentado um plano de mitigação desde o princípio e não assumir que tudo vai dar certo, né? Só para realmente ter uma situação mais prudente, né, e se antecipar a qualquer tipo de eventualidade. E se acabar sendo uma preocupação, o governo vai enviar Procedural Fairness Letter antes de tomar uma decisão desfavorável. Nossa, então de fato não tem nenhum peso discriminatório, nem nada disso, é apenas procedimento. Isso. Poderia ser qualquer outra situação de um perfil de uma pessoa. Se precisa de mais alguma coisa, de fato vão pedir. Não é porque a pessoa tem HIV ou não tem. É só porque tem que preencher um negócio aqui que não está muito claro, vão pedir mais coisa. Então, é totalmente neutro, não pende para discriminação, nem nada disso. Não, de forma alguma. Eles são impedidos também, né, de qualquer tipo de discriminação. A gente sabe que, lidando com seres humanos, existe, claro, potencial de falha, não que seja ali um processo perfeito, mas nesse sentido de análise médica não deveria ter qualquer tipo de discriminação nesse quesito, né? É uma condição como qualquer outra potencial condição e eles vão lidar de acordo com as instruções. Se existe preocupação de ultrapassar o limite de demanda excessiva, eles vão entrar em contato através dessa Procedural Fairness Letter e a pessoa vai ter a oportunidade de responder. Se não for, né, uma preocupação essa na análise do oficial, e aí para isso o plano de mitigação já pode até ajudar nessa tomada de decisão, né, favorável, aí o processo já termina mais rapidamente, porque aí não vai precisar pedir nada mais, o oficial já está satisfeito com aquilo que está presente na aplicação e o processo é finalizado admissível, né, que é o que a pessoa busca. E se não acontecer? Tá tudo certo no sentido de não há garantias, nunca é claro, mas os requisitos estão todos feitos, está tudo preenchido. Já ouvimos histórias de oficiais errarem e tal. E aí, o oficial não entendeu alguma coisa e simplesmente recusou. Acabou? Não tem mais o que fazer? Recusaram o visto e fica por isso mesmo? Ou existe alguma coisa para observar de novo, alguma solicitação? Nesses casos, assumindo que foi uma recusa regular, né, e não por questão de fraude ou omissão grave, como o misrepresentation, que a gente comentou há uns minutos atrás,
sempre existe a oportunidade da pessoa tentar aplicar de novo. Se é detectado que foi um erro ali de tomada de decisão e isso tem como ser apontado, dá para cordialmente pedir até uma reabertura do file, né, que seria um reconsideration request. E em casos mais graves, de, por exemplo, erro da aplicação da lei, ou até mesmo um caso em que o oficial não se atentou a uma documentação ou evidência que estava presente e as anotações dele demonstram isso, essa desatenção ou negligência até mesmo, e a pessoa ela tem condições disso, dá para, em certos casos, pedir até uma revisão judicial, que aí seria feito através das cortes federais do Canadá, né, a Federal Court of Canada, inicialmente, para revisar aquela decisão tomada pelo Administrative Officer, né, no caso, um oficial do Departamento de Imigração. Então, existem sim o que a gente chama de caminhos, né, para tentar overcome aquela decisão negativa quando se trata de uma negativa regular. Então, tem como reaplicar ou pedir a reconsideração, e em alguns casos até mesmo uma revisão judicial quando isso for aplicável. Will, e no caso de casais, né? Então talvez a gente esteja imaginando, uma pessoa está aplicando e tal. E no caso de casal, são duas pessoas, ou talvez até mais, tem filhos, né? Uma situação assim. O que muda nesse caso? Todas as pessoas vão ter que fazer exames médicos, né? Então todos vão ser avaliados com relação a esses critérios de admissibilidade por fatores de saúde. E se, porventura, uma daquelas pessoas ou mais, né, em algum momento for considerada inadmissível, então houve ali plano de mitigação, houve a emissão de Procedural Fairness Letter, a pessoa apresentou a resposta, e ainda assim os oficiais eles entenderam que aquela é uma preocupação válida, então que existe sim alta possibilidade de ultrapassar o limite de demanda excessiva, a aplicação é recusada. E no caso de uma residência permanente, nesse caso, os demais membros da família também são considerados juntamente inadmissíveis. Então, nesse cenário, né, todas aquelas pessoas naquela mesma aplicação seriam recusadas. Né? E o contrário também se aplica, que é o que acontece na maioria dos casos em que é satisfeito os critérios. Aí a pessoa é considerada admissível e desde que os demais também sejam admissíveis, né, cada um no seu cenário, aquela aplicação ela prossegue e é eventualmente aprovada, isso assumindo que também os critérios de elegibilidade a pessoa ela atende a todos eles, porque não é apenas a questão médica que o governo avalia, mas é um dos fatores e pode, se não for satisfeito, causar até mesmo uma recusa. Mas mais uma vez, né, essa é uma situação que dá para ser avaliada, dá para ser apresentado um plano de mitigação, só que a gente sabe que, infelizmente, em alguns casos, ainda mais quando existe ali a presença de múltiplas condições, pode ser que, naquele caso, o governo tenha realmente uma opinião que a demanda, né, que no caso ultrapassaria o limite de demanda excessiva. Então, nesses casos, e quando for residência permanente, se uma pessoa é inadmissível, os demais da família também são. Então, no caso, por exemplo, aí tem essas pessoas, aí se tem duas, por exemplo, ou né, uma quantidade de pessoas, dependendo de quem está vindo ou está aplicando, e elas tem mais de uma pessoa que tem HIV. Aí a gente falou sobre essa demanda excessiva que no momento, né, com relação ao reporte que foi publicado em 1 de janeiro desse ano, isso, gente, novamente, isso muda todo ano, tá? De 26.220 dólares canadenses, mais ou menos. Então, o oficial de imigração, ou quem vai avaliar essa aplicação, vai considerar esse limite por pessoa, né? Por pessoa, exatamente. Então, mesmo que tenham ali múltiplos indivíduos numa mesma aplicação, essa avaliação de demanda excessiva vai ser por indivíduo, não a soma deles. Então, felizmente, se todos forem considerados abaixo do limite de demanda excessiva, então todos vão ser admissíveis nesse quesito. Nesse quesito. Então aí entra a importância desse plano de mitigação, né? Sim. E essa questão especificamente de mostrar que essa pessoa tem acesso a esse tratamento, comprovar Sim. que ela não vai precisar desses medicamentos aqui, então isso faz uma diferença realmente muito grande. Nossa, Sim. que bom, né? Tem um peso muito grande, então vale a pena antecipar esse tipo de apresentação, aí já incluir o plano de mitigação desde o início. E no caso das pessoas que vão aplicar para residência permanente, aí não é para visto, estudar nada, residência permanente. O pessoal que está no Brasil, porque existem programas que se aplicam para residência permanente estando lá, né? Sim. E já vem como residente permanente, quer dizer, muito bom para as pessoas também, né? Poupa aí um processo que aconteceria só aqui. Sim. E tem as pessoas que aplicam para residência permanente já estando no Canadá. Isso.
É a mesma coisa a questão de documentos? É muito semelhante? Ou qual que seria a diferença nesse sentido? Nesse caso muda um pouco, né? No caso de aplicar para residência permanente no Brasil, é semelhante com o que a gente já falou até agora, plano de mitigação, aqueles documentos. Agora, se a pessoa já está aqui no Canadá, morando como residente temporário e tentando fazer essa transição para residência permanente, aí muda um pouco, porque ela talvez não vai ter acesso a esses mesmos recursos que alguém fora do Canadá teria para apresentar no plano de mitigação. Aí, nos casos de quem está aqui, o plano de mitigação ele pode se basear, por exemplo, na estimativa de custos com a medicação antirretroviral ou com outro tipo de tratamento que a pessoa esteja ali já em andamento no Canadá, né, assumindo que ela já está tratando aquilo ou tomando medicação regular aqui no país, né, se porventura for uma preocupação já antecipada de que o custo contínuo daquela medicação vai ultrapassar ou chegar muito próximo do limite de demanda excessiva, vale a pena já conversar com o médico que está acompanhando o caso para avaliar talvez a troca de medicamento para um medicamento substituto que mantenha ali aquele tratamento da forma positiva, mas que seja uma medicação substituta menos custosa e aí, portanto, isso vai impactar já diretamente, né, no cálculo com relação ao limite de demanda excessiva. Então muda um pouco, ainda dá para apresentar um plano de mitigação, mas vai ter que avaliar outros detalhes, né? Informações públicas disponíveis com relação ao serviço de saúde, formulários públicos de província com relação ao custo de medicação, para já fazer esse tipo de cálculo antecipado. Né? Então, de certa forma, tentar se antever aos passos que o próprio governo já vai fazer na análise daquele caso e já incluir tudo isso num plano de mitigação que, mais uma vez, vai ter um peso, vai ser levado em consideração no processo e muitas das vezes já vai até facilitar, né, a satisfazer o oficial de que aquele não vai ser um problema e que, portanto, já pode considerar a pessoa como admissível. Então, Will, essas regras aí do threshold, da demanda excessiva, isso é só para quem tem HIV então? Tipo, eles têm esse limite só se a pessoa tiver HIV ou para alguma outra coisa também? Não, isso é para qualquer caso de condição que possa ser alcançar, né, o limite de demanda excessiva. Então, se for o seu caso, saiba que você não vai ter uma exposição, você não vai passar por nada disso, porque realmente eles não podem também, claro, não é regra do Canadá, e o país, no geral, não apoia nada que venha discriminar ninguém em nenhuma situação de nada. Então, você não vai passar por isso, nem no seu processo de imigração para o Canadá, de visto, tudo isso, e nem aqui no Canadá. Então, existem vários serviços de apoio, tem muita coisa que acontece. Então, a discriminação é uma coisa inaceitável, inclusive nesses casos. E outra também, né? Você resolveu a sua situação do seu visto, conversou com a Every Step. Além dessas pessoas, a não ser que você queira, ninguém tem nada a ver com a sua vida, não precisa saber de detalhes da sua vida. E você segue a sua vida e o seu plano no Canadá, o plano que você tiver para cá. Will, muito, muito, muito obrigado, porque olha, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. Eu te falei já no decorrer da nossa entrevista da importância de como eu queria colocar esse material. Então eu quero agradecer mesmo, porque eu sei que as pessoas que vão entrar em contato em diferentes situações emocionais, de planos, né, de objetivos de vida, elas vão ser muito bem acolhidas por vocês na Every Step. Quando vocês entrarem em contato, gente, o Will é o consultor de imigração regulamentar, então na consultoria de vocês vão falar com ele, então vocês vão ter esse privilégio também que eu estou tendo agora. Então muito obrigado de verdade por nos receber aqui e está tão aberto, sabe, para passar esses detalhes. E de repente, se muitas pessoas têm informação também, mas se por acaso alguém aí que não tinha informação e achou que não dá mais, agora elas sabem que existe, sim, existe procedimento. Então, muito, muito obrigado de verdade. Eu que agradeço pelo convite e agradeço também pela sua iniciativa de trazer esse assunto que é tão importante. Né? O que eu espero é que as pessoas que tenham assistido esse vídeo saiam com a mensagem de que o simples fato dela viver com HIV não é o fim do sonho de migrar temporariamente ou permanentemente para o Canadá. Igual a gente comentou aqui, existem ali os caminhos e a forma como apresentar um plano de mitigação para justamente buscar um resultado satisfatório no final do pedido, né, de residência temporária ou permanente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer ter participado e trazido um pouco de informação com relação a esse assunto. E, sem sombra de dúvidas, quem precisar de auxílio e buscar a Everstep vai ser muito bem acolhido. Vai ser um prazer também poder auxiliar em qualquer demanda que você tenha. Obrigado você. E vocês, gente, olha,
muito obrigado por vocês estarem aqui. Saiba que nós estamos aqui. Tem um link na descrição do vídeo que ele está relacionado à Build Education, que é a minha consultoria de educação aqui no Canadá, mas ele não está limitado só aos serviços relacionados a estudar, tá? Porque nós temos um link dedicado e quando você clica lá, você consegue escolher os serviços que você está procurando. E aí, se for uma situação assim, você quiser que a gente fale com o Will alguma coisa antes, você pode enviar um e-mail para a gente. Esse vídeo não tem a intenção de divulgar a Build Education, mas acaba que o e-mail que a gente te passaria seria esse, então seria o info@buildeducation.ca. Não precisa ser sobre estudar no Canadá, tá? É mais para vocês conseguirem chegar até nós. Caso você queira antecipar alguma coisa, nós não vamos cuidar do seu atendimento com relação a visto ou imigração, tá? A gente vai te orientar como que você pode escolher ali no formulário deles, que tem o link na descrição do vídeo. Então a conversa realmente vai ser com eles. Eles vão explicar para vocês os valores, os serviços deles. E vocês sabem que vocês estão em excelentes mãos e principalmente pessoas que realmente querem cuidar e têm prazer em fazer, porque essa é uma das principais razões da gente ter a parceria com a Every Step, tá bom? Então, muito obrigado por vocês assistirem. Curtam esse vídeo, por favor. A importância desse vídeo, acho que fala por si só. Então, eu te peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que tem um plano assim. Nas páginas, por exemplo, que falam sobre o HIV, eu vou fazer isso também. Mas se você tem acesso a mais coisas do que eu, compartilhe lá também. Se você não tem essa situação, não é o seu caso, eu te agradeço muito por assistir esse vídeo também, porque informação nunca é demais. De repente você conhece alguém que está passando por isso, manda esse vídeo para essa pessoa, que saiba que essas informações foram pautadas em procedimentos realmente do governo do Canadá. Mais uma vez, o Will, ele é consultor de imigração regulamentado, então ele não está falando da cabeça dele, realmente são procedimentos, tá bom? Então, que vocês tenham se sentido aí abraçados por nós. Nós estamos aqui. Muito, muito obrigado e prossiga no seu sonho. Até o próximo vídeo e nos novos projetos que vêm por aí. Tchau, gente. Obrigado.